Atos, capítulo 10, leremos a partir do versículo de número 9. Atos, capítulo 10, leremos do versículo 9 e iremos até o versículo 23, leremos somente a parte A do versículo 23. Atos, capítulo 10, a partir do versículo 9. Peço aos irmãos que se coloquem em pé e assim estaremos lendo a palavra do Senhor. Atos, capítulo 9, ou melhor, capítulo 10, a partir do versículo 9, onde a palavra de Deus diz assim: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. Só até aí, vamos orar. Senhor, te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, porque reconhecemos, ó Pai, o teu grande amor para conosco, ó Deus, ao nos salvar, ao nos dar a tua santa palavra, ó Deus, como manual para as nossas vidas, como única regra de fé e prática. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer. E diante deste manual, Senhor, diante, ó Deus, da tua revelação, nós, ó Pai, nos aproximamos com temor e tremor, reconhecendo, ó Deus, que ao ler a tua santa palavra, ó Pai, ouvimos claramente a tua voz, ó Pai, e nós te glorificamos, porque embora sejamos imperfeitos, o Senhor, que é perfeito e soberano, ó Deus, o Senhor vem ao nosso encontro dessa maneira através da tua palavra. Por essa razão, ó Deus, eu peço ao Senhor que tu nos conduzas, ó Pai, para que através da exposição da tua palavra, Senhor, possamos ainda, Pai, refletir, possamos, ó Deus, pensar, Pai, a respeito dos princípios eternos que o Senhor já revelou e que venhamos a pô-los em prática, visando a glorificação e exaltação do teu santo nome. Ó Deus, conduza-nos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmão, certa vez, num congresso, pastores conversando numa roda, nós refletimos ali sobre a ação de Deus na história. Então, percebi que havia pensamentos estranhos, em algumas mentes pastorais. Houve um que disse assim: olha, eu acredito que Deus, ele até intervém, mas de maneira bem pontual, de maneira bem assim, rara, remota, uma coisa aqui, outra ali, mas muito rara. Isso a gente
pode até encontrar nas Escrituras, mas acho que Deus deixa a coisa correr frouxa, deixa a história dar desgovernada, em algum momento só ele faz alguma coisa, mas de um modo geral a história está desgovernada e Deus não está comandando, não está conduzindo. É lamentável perceber, né, que há pastores que pensam assim, né, porque sabemos que essa não é a realidade retratada pelas Escrituras. Sabemos que a Bíblia mostra um Deus que está no comando da história. Vemos no livro do Apocalipse que o Cordeiro que foi morto e reviveu, ele é o único capaz de abrir o livro, é o único capaz de segurar esse livro nas suas mãos, o livro fechado com 7 selos, porque é o livro da história da humanidade. Deus tem a história da humanidade nas suas mãos, Ele está no seu trono, conduzindo e governando tudo. A história não anda desgovernada, a história tem um condutor, tem um maestro, e esse maestro é Deus. Eu creio, irmãos, que Deus, Ele conduz a história, não só a história universal, mas Ele conduz a minha história, a sua história, a história desta igreja. Deus conduz todas essas histórias. Então, irmãos, de um jeito ou de outro, seja por permissão ou por intervenção direta, Deus Ele está conduzindo todas as coisas para que no fim o seu propósito seja realizado. Então nós cremos nesse governo do Senhor, cremos nessa condução da história e conseguimos perceber isso nas Escrituras. Veja bem, nós vamos tratar, irmãos, à luz do texto que nós lemos, exatamente dessa temática. Vamos apontar aqui alguns elementos relacionados a essa condução da história, porque vamos falar, irmãos, nesta manhã, que Deus conduz a história. Deus conduz a história. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que Deus conduz a história criando circunstâncias. Deus conduz a história criando circunstâncias. Veja, Deus, Ele não nos controla, não precisa nos controlar para que façamos o que Ele quer. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não precisa disso. Ele conduz todas as coisas. Ainda que os agentes gozem de certa liberdade, Ele conduz as coisas de modo que no fim todos vão fazer o que Ele quer. Mas Ele não suprimiu a liberdade das pessoas. Veja, isso mostra, irmãos, que se Deus Ele cria circunstâncias, mostra que Deus, por conhecer as reações de cada pessoa, Deus pode intervir e fazer com que as pessoas reajam da maneira que Ele quer. Imagina só, né? Se eu sei exatamente quais são todas as suas reações diante dos mais diversos estímulos, né? Por exemplo, se eu de repente der tapa aqui nessa reta do tempo e eu sei que de repente ela vai quebrar, e aí de repente tem uma irmã que eu sei que vai assustar, que vai se assustar, eu estou querendo dar um susto naquela irmã, eu bato no negócio que quero que ela se assuste. Então, no fim, o que eu queria, que era que a irmã se assustasse, aconteceu sem que eu forçasse. Isso foi uma reação natural daquela irmã. Ela tomou uma atitude por impulso, mas tomou uma atitude sua, original. Mas, enfim, isso nós vemos que Deus conduz todas as coisas segundo a sua vontade. Veja, no texto que lemos, o texto diz assim: no dia seguinte, indo eles, quem são eles? Eles são os homens que Cornélio enviou. Ele enviou 2 de seus criados, 2 de seus servos, e enviou um soldado romano que estava a seu serviço, sob seu comando. O texto diz que eles já estavam perto da cidade. Então Pedro, ele subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. Veja, os mensageiros, eles não perderam tempo. Eles foram logo no dia seguinte. Cornélio deu a ordem, eles foram no dia seguinte, foram cumprir a ordem. O interessante, irmãos, é que esse texto aqui, ele nos mostra que Deus ele estava atuando nos 2 lados da história. Os 2 lados da moeda têm a intervenção de Deus. Veja, aqueles homens, eles estavam se dirigindo até a casa que Pedro estava, porque Deus, através de um anjo,
falara ao coração de Cornélio que enviasse homens. Então, os homens são enviados porque Deus criou aquela circunstância em que o anjo foi até o encontro de Cornélio. Se o anjo não tivesse ido lá até o encontro de Cornélio, Cornélio não teria enviado aqueles homens. E no fim, se os irmãos perceberem, Deus, quando fala ao coração de Pedro, diz assim: eu os enviei. Mas quando nós lemos o texto, nós vemos que quem enviou foi Cornélio. Mas Cornélio enviou porque obedeceu aquilo que Deus havia mandado. Deus não obrigou Cornélio a enviar. Cornélio obedeceu, livremente obedeceu, e enviou aqueles homens. E veja, aqueles homens, eles vão ao encontro de Pedro. É uma das circunstâncias que Deus está criando para que haja, irmãos, um acontecimento grandioso na história da igreja, que foi a proclamação do Evangelho aos gentios. Então Deus move o coração de Cornélio, Deus faz com que aqueles homens sejam instrumentos seus, Ele cria circunstâncias para que o próprio Pedro fosse um instrumento nas suas mãos para a proclamação do Evangelho àquelas pessoas que não eram judias. Mas o interessante, irmãos, olhando aqui para o contexto, nós vemos que Pedro ele foi orar, né? O texto diz que isso aconteceu quase à hora sexta. Os judeus, eles tinham 3 períodos, 3 momentos de oração. No Salmo 55, versículo 17, nós vemos que esses períodos eram de manhã, ao meio-dia e à tarde. Nós vemos 3 períodos em Daniel também, no capítulo 6, nós vemos que Daniel ele ora 3 vezes também. Então, isso era comum, estabeleceu-se esses horários, primeiro com base nos sacrifícios, que aconteciam um sacrifício pela manhã e outro à tarde, todos os dias. Isso está lá em Êxodo, capítulo 29, versículos 38 e 39. Havia um sacrifício da manhã, um sacrifício da tarde. Mas eles inseriram ainda mais um momento, que era a hora sexta. Lembra que a gente falou semana passada da hora sexta? Que horas que era a hora sexta? E ele? Quem é? Não. Como que contava? A contagem começava às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Então, começava 6 horas da manhã, ponto zero. Zerou, 6 horas da manhã. 7 horas da manhã seria que hora? Primeira. 8 horas. Segunda. 9 horas. Terceira. 10 horas a quarta. 11 horas a quinta. Meio-dia a sexta. Então, a hora sexta era meio-dia. Meio-dia era a hora sexta. A hora nona, né? A hora que nós vimos lá na crucificação, era 3 horas. 3 horas da tarde. Então, irmãos, por volta de meio-dia é a hora da fome mesmo, né? O texto diz que Pedro estava com fome. Só que, irmãos, é a hora da fome para a gente, né? Se a gente pensar no contexto dos judeus daquela época, irmãos, eles geralmente, na metade da manhã, eles faziam uma refeição que os levava não por fome, por volta de meio-dia. Tanto que tinha gente que até batia papo lá no poço, né, por volta de meio-dia, né? Mas assim, eles, não era habitual, né, que alguém estivesse com tanta fome, como o texto coloca ele como faminto, né? Com tanta fome nesse horário, né? Mas Pedro estava com fome. Então alguns sugerem que talvez ele estivesse jejuando. Isso era possível porque Pedro ainda carregava consigo toda a carga do judaísmo. Então justamente por isso ele não evangelizava os gentios. É possível que fosse assim. O interessante também é que Pedro ora no terraço, né? Então, irmãos, é impressionante, né? Quando nós vemos nas escrituras algumas coisas que as pessoas fizeram, sempre tem alguém querendo reproduzir. Jesus foi lá ao monte, tem que subir o monte para ser mais santo. Só que até hoje eu nunca vi ninguém falar que tem que subir ao terraço. Mas interessante, curiosamente, né? Não é mandamento para nós, não, tá? É um texto narrativo, né? Então não é mandamento para mim e para você. Pedro fez o que isso quase que ele fez, tá? Então, mas curiosamente, era costume se orar nos terraços. Terraço geralmente era um lugar dedicado
a oração. Por exemplo, segundo Reis, capítulo 23, versículo 12, o rei Josias, ele quando está derrubando os altares pagãos, fazendo a lenha lá, acabando com a idolatria, o texto diz que ele remove alguns altares do terraço, porque era comum que se houvesse essa prática devocional, fosse pagã, fosse judaica, nos terraços. Era comum que as pessoas orassem nos terraços. Então Pedro ele sobe, né, por uma escada externa ali e ele vai orar. Mas o interessante, irmãos, nesse momento aqui, é que além de intervir, enviando os homens, Deus intervém mais uma vez, porque o texto diz assim, versículo 10, e tendo fome quis comer, enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Irmãos, esse arrebatamento de sentidos, a palavra no texto original dá a ideia de sair de si, estar fora de si. Como assim? Como se a mente, né, ela fosse levada para fora do seu estado normal. A palavra, inclusive empregada, é semelhante à nossa palavra êxtase. Então, há um estado, Pedro se encontra agora num estado alterado de consciência. Ele está consciente, mas é um estado alterado, um estado de êxtase. Alguns chamam de transe, né? Agora, quem induziu esse êxtase? Quem induziu esse transe? Irmãos, o mesmo que deu a visão. Deus leva agora Pedro a um estado alterado de consciência, porque Deus quer falar ao coração de Pedro. Deus intervém, irmãos, até mesmo trabalhando nos sentidos do homem, trabalhando nos sentidos de Pedro. Então, a intervenção divina, Deus cria essa circunstância, dá a Pedro uma visão. Por que Deus não falou direto com Pedro, mas mostrou essa visão, irmãos? Irmãos, muitos de nós precisamos ouvir a partir das circunstâncias. Muitos de nós só aprendemos, irmãos, quando quebramos a cara. Somente as circunstâncias podem causar o impacto necessário para que compreendamos uma verdade. Deus cria circunstâncias, isso faz com que nós aprendamos, com que nós nos conscientizemos, com que nós façamos aquilo que não queremos fazer. Então Deus cria as circunstâncias. E às vezes, irmãos, nós temos experimentado circunstâncias criadas por Deus, mas por vezes não queremos ouvir, não queremos dar ouvidos, e Deus está falando através das circunstâncias. Nem sempre nós estaremos ouvindo Deus falar. Como Pedro, nós não vamos ouvir como Pedro ouviu de forma audível, mas Deus fala também através das circunstâncias. E as circunstâncias são o meio que Deus usa para que nós venhamos aprender e fazer aquilo que Ele deseja que façamos. Por isso é importante que oremos e roguemos a Deus que nos dê a sensibilidade necessária para percebermos que Ele está batendo na porta através das circunstâncias. Como o Apocalipse 3:20, né, quando Deus fala à igreja, né, Deus ele não vai ao não crente, né, Ele fala à igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, serei com ele comigo. Fala à igreja. Irmãos, muitas vezes Deus está batendo através das circunstâncias, mas nós não queremos ouvir a voz. E é importante entender que Deus ele também trabalha dessa maneira, criando circunstâncias para que nós possamos fazer aquilo que é da sua vontade. Irmãos, veja que na visão que Pedro tem agora, ele vê o céu aberto, desce um vaso, né, como um grande lençol. Veja, o vaso desce do céu. Isso revela que essa circunstância que Deus criou, o arrebatamento de sentidos, a visão, na verdade traz a Pedro uma instrução divina, porque os animais descem do céu, eles não sobem da terra.
É Deus expressando para Pedro, através daquelas circunstâncias, a sua vontade. Então desce do céu. E naquele lençol havia quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Irmãos, curiosamente, essas categorias de animais, elas aparecem lá em Gênesis capítulo 6, versículo 20, quando fala-se lá sobre gado, né? Mas fala sobre répteis, aves, os gados, os quadrúpedes, né? Então, havia animais de todo tipo. Os mesmos animais que entraram na arca. Os que entraram na arca tinham animais imundos e animais puros. E agora todos esses estão reunidos diante de Deus. O interessante, irmãos, é que Pedro, um homem ainda preso à ortodoxia judaica, ele se depara com uma situação que possivelmente lhe causou certa repulsa. Poxa, como? Todos esses animais misturados, imundos e puros. E aí, irmãos, nós entramos no segundo ponto. Quero destacar a respeito dessa ideia da condução de Deus da história. Deus é quem conduz a história. É que Deus conduz a história falando ao coração do homem. Deus cria circunstâncias, mas Deus também fala ao coração. Veja, o texto diz, no versículo 13, que foi-lhe dirigida uma voz. A voz dava uma ordem, né? Levanta-te, Pedro, mata e come. Irmãos, Pedro ouviu realmente, ele escutou, aquela voz foi audível. Mas isso não significa que eu e você temos que ouvir também. Essa experiência foi de Pedro. Mas isso também aconteceu em outras ocasiões. Mas sempre ocasiões em que coisas muito importantes estavam acontecendo ou por acontecer. Veja bem, Mateus capítulo 3, versículo 17, por ocasião do batismo de Jesus, qual é a palavra, a voz que se ouve do céu? O que se diz lá no batismo? Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Veio uma voz do céu, e as pessoas, caramba, o que foi isso? Lá em João capítulo 12, versículo 28, quando Jesus ele está falando sobre o desfecho, né, do seu ministério, conclusão das obras redentoras, veio uma voz do céu também, dizendo que ele seria glorificado. E as pessoas ficam, poxa, o que foi isso? Uns dizendo que é o fogo do trovão. O que é isso, rapaz? Há momentos significativos na história da salvação em que vozes são ouvidas, uma voz é ouvida. A transfiguração, por exemplo, Mateus 17, né? Quando Deus fala desse filho amado, a ele ouvi. Nós vemos também, quando Paulo tem um encontro com Jesus, uma voz é ouvida também: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, nós vemos nesse momento aqui uma voz também sendo ouvida. Os judeus até tinham uma doutrina a respeito disso, dessa voz que poderia se ouvir vinda do céu. Eles chamavam de bat-kol, é um termo em hebraico, mas eles consideravam que isso acontecia com mais frequência justamente por causa do silêncio profético. Mas, voltando ao texto, irmãos, nós vemos que Deus falou de forma audível a Pedro. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Hebreus 1:1, que havendo Deus falado antigamente aos pais, de muitas maneiras pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E também diz em 2 de Pedro 3:2, que o Filho falou através dos apóstolos, porque o mandamento do Senhor e Salvador veio mediante os apóstolos. Então, irmãos, agora Deus está falando com um apóstolo, e esse apóstolo posteriormente transmite esse episódio, ele transmite tudo que Deus lhe falara, irmãos, de modo que hoje nós não vamos ouvir vozes de trovão, mas hoje Deus fala ao nosso coração, porque como a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, Deus nos deu um penhor do Espírito e deu o Espírito Santo aos nossos corações. Deus fala ao nosso coração, irmãos, porque o Espírito Santo habita em nós. Jesus disse em Mateus 15:19 que é do coração do homem que vem prostituição, homicídio, adultério, e é justamente
ao coração que o Espírito Santo foi dado, ele trabalha em nossos corações, trabalha em nós, refreando os instintos, a concupiscência, nos moldando, formando Cristo em nós. Deus fala aos nossos corações. E falando aos corações, irmãos, Deus nos dirige. Deus fala aos nossos corações quando lemos a Sagrada Escritura. Deus fala aos nossos corações, irmãos, quando nós oramos e pedimos que o Senhor faça isso. Ele vai falar de forma subvocal, né? Não com uma voz, mas você vai entender quando Deus fala no teu coração. A Bíblia diz em Colossenses 3,15: a paz de Cristo seja o árbitro, seja o vosso árbitro. Ou seja, o que vai definir muitas vezes o que devemos fazer ou não vai ser a paz de Cristo em nossos corações. Quando não há inquietação, mas há paz, então podemos ter a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus. Então veja, Deus, ele fala a Pedro, mas o coração de Pedro ainda relutava. Perceba que Pedro, no versículo 14, ele contesta o que lhe fora dito, né? A ordem que lhe fora dada, ele contesta, ele diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Irmãos, Pedro aqui ele está citando Ezequiel 4,14, né? Citando não, ele está fazendo uma versão dele, né, de Ezequiel 4,14, porque Ezequiel 4,14 diz mais ou menos a mesma coisa. Então Pedro está refutando com base nas Escrituras aquilo que ele ouviu, a ordem que ele ouviu. Pois não posso cumprir isso. A cultura judaica estava tão forte ainda que Pedro estava recusando atender uma ordem de Deus. Irmãos, isso acontece com a gente também, né? Às vezes a nossa cultura ela está tão forte em nós que até mesmo aquilo que a Bíblia diz a gente não quer ouvir. No outro dia nós demos um estudo sobre pena de morte. Meu irmão, a nossa cultura ela é tão, não sei se existe esse termo, mas ela é tão esquerdizada, né, que a gente acabou aprendendo que tem que passar a mão na cabeça do criminoso. A gente acabou sendo levado para essas ideias politicamente corretas e direitos humanos, essas coisas aí, e acabamos deixando a Bíblia de lado. E não importa o que a sociedade diga, se a Bíblia diz uma coisa, nós ficamos com a Bíblia. E aí, irmãos, às vezes nós agimos como Pedro, quando também nós relutamos em atender aquilo que Deus, inclusive, já falou antes, através de Jesus. Que é isso? Como assim? Veja, Jesus já tinha resolvido essa questão já, irmãos, lá em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 13, Jesus ele vai falando, fala assim, olha só, não há nada fora do homem que seja imundo por si só, seja contaminado. O que contamina o homem é o que sai do homem, porque do coração que vem os homicídios e tal. Mas não tem nada, nenhum alimento é impuro por si só. Jesus fala isso, já tinha resolvido essa questão. E interessante, irmãos, é que o Evangelho, segundo escreveu Marcos, foi escrito com base nas pregações de Pedro. Ou seja, Pedro, ele tinha vivido aquela experiência com Jesus, ele tinha ouvido aquilo. Então, mas agora a cultura de Pedro estava tão forte que ele não queria abrir mão disso. E, irmãos, às vezes nós agimos da mesma maneira. Jesus, ele já falou lá em Marcos 2, do 18 ao 20, que não precisa fazer jejum. Jesus já falou isso aí. Mas é tão difícil para a gente falar assim, Jesus vai para quê? O noivo vai com eles? Peraí, né? Mas só que essa coisa é tão forte em nós, essa busca por mérito, essa busca por poder, né, conquistado, que nós relutamos, nós resistimos. Mas Jesus já falou, assim como já tinha falado para Pedro, já falou para nós também. Mas às vezes, irmãos, nós não queremos ouvir. Mas agora, irmãos, nesse momento, Pedro relutando, Deus, ele fala uma segunda vez e diz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Ele está dizendo o seguinte: olha, essa questão já foi resolvida, não fique apegado ao judaísmo. Pedro possivelmente estava com Levítico capítulo 11 na cabeça. Levítico capítulo 11 tinha uma série de regras alimentares. Não pode comer esse, nem aquele.
Então, ele estava com isso na cabeça, mas Deus está dizendo, olha, não torne imundo aquilo que Deus purificou. Irmãos, e se a gente pensar, isso que está se desenrolando aqui, tinha tudo a ver com a evangelização. Pastor, o que isso tem a ver? Um monte de animal, matar, comer. Irmãos, os judeus, um dos maiores problemas que eles tinham na sua relação com os gentios, ou seja, com os não-judeus, era por causa da alimentação. Porque o gentio comia de tudo. O gentio comia carne de porco, comia sangue, né? Galinha, cabidela, comia essas coisas todas. E o judeu fala assim, que absurdo, né? Esses caras são impuros. Eles comem tudo que não presta, tudo que é imundo. Então, eles não queriam contar, não queriam se associar aos gentios. E não queriam nem entrar na casa dos gentios. Por quê? Poderiam oferecer uma comida lá que ele não soubesse identificar de imediato que tipo de carne era e poderia ser a carne do animal imundo. Então, eles não queriam se associar. Como que nesse contexto Pedro poderia pregar o evangelho para Cornélio? Como? Então Deus começa a trabalhar no coração de Pedro, mostrando a ele que todas essas coisas já foram resolvidas e resolvidas por Jesus. Porque Jesus foi quem, ao sacrificar-se, derrubou a barreira de separação entre judeus e gentios, de modo que agora, dos dois povos, ele fez um só. Então não há mais separação por causa de costumes ou cultura, mas Pedro, ele fica relutante, mas a mesma coisa acontece por 3 vezes, versículo 16, e aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Veja, o vaso ele desceu do céu, volta para o céu, mostrando que o que está acontecendo ali é uma intervenção divina, uma instrução de Deus para Pedro. Acontece 3 vezes, mostrando a importância daquilo. E aparentemente Pedro fica convencido. Deus o convence. Irmãos, às vezes nós precisamos ouvir a mesma afirmação, a mesma declaração, muitas vezes. E por vezes nós não queremos escutar, queremos nos justificar, queremos apontar a dificuldade em quem fala, queremos apontar a dificuldade dos que ouvem, mas nós não queremos ouvir. Às vezes, irmãos, estamos lembrando, poxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, quando na verdade nós os cristãos é que temos que ouvir, porque Deus criou essa circunstância para falar ao teu coração. Então, Deus fala aos nossos corações usando circunstâncias. Deus fala aos nossos corações através do seu Santo Espírito. Irmãos, às vezes nós queremos tomar decisões, não sabemos o que fazer, nós oramos, irmãos, e poxa, nós ainda não sabemos o que fazer. Então, nós esperamos, nós temos a expectativa de que Deus fale ao nosso coração, de alguma maneira, de forma interior. Falar ao coração é falar ao interior do homem. Então, essa é a nossa expectativa, que Deus faz isso. Nós temos que crer nisso, irmãos, que Deus fala ao nosso coração. Claro, irmãos, não vai acontecer, né? Eis que te digo, né? Que é isso? Me lembro até certa vez, numa igreja, um pastor teve alguém que se levantou lá. Eis que te digo, pastor, que você não diz nada, senta aí, né? Vou pregar a palavra. E o pastor José, eis que te digo o quê? Que é isso? Só que as pessoas confiam mais nesse tipo de coisa do que na palavra de Deus e do que o próprio Deus falando no interior do seu coração. É melhor que haja alguém ali que fale com uma voz de trovão, porque aí eu vou ter certeza. Mas a certeza o próprio Deus traz aos nossos corações, trazendo paz. Se o próprio Deus trouxe essa paz ao coração, irmãos, então nós devemos entender que estamos trilhando um caminho agradável ao Senhor. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que Deus conduz a história usando pessoas. Sim, nós vemos aqui, irmãos, no versículo 17, que enquanto Pedro estava duvidando entre si,
né? Ou seja, ele estava questionando, ele, poxa, o que será que Deus quis dizer com essa visão? O que significa isso? Era isso que o texto quer dizer. Ele estava pensando, poxa, o que significa isso? Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Irmãos, dentre os enviados tinha um soldado. Agora imagina naquele período em que Roma, o governo que oprimia os judeus, os cristãos como, de certa forma, uma fé marginalizada pelos judeus, e talvez houvesse alguma inquietação diante da presença de um soldado romano. Então eles ficam, possivelmente Simão, o curtidor, que era o dono da casa, possivelmente ele ficou apreensivo, né? Mas eles perguntaram, né, se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Então, irmãos, olha só, aqueles homens foram enviados por Deus, né? Mais interessante que eles dificilmente encontrariam portas abertas. Por quê? Eram gentios. Segundo, havia um soldado romano. Poderia haver perigo ali. Então, o próprio Deus, ele mais uma vez fala a Pedro, né, no versículo 19, dizendo: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Veja, aqueles homens foram enviados por Cornélio, mas Deus diz: eu os enviei. Deus mostra que está usando aquelas pessoas para abrir a mente de Pedro. Veja, Pedro contemplou uma visão, viu animais puros e imundos, e Deus falou para matar os imundos e comer. E agora, irmãos, Pedro não sabe o que significa aquilo. Deus envia aquelas pessoas a fim de esclarecer o sentido da visão. Pedro deveria receber aqueles homens, ainda que eles fossem gentios. Pedro deveria deixar de lado as restrições alimentares, deveria deixar de lado toda a sua ortodoxia judaica e acolher aquelas pessoas recebendo na sua casa, dar alimento a eles. Então Deus, a simples presença daquelas pessoas ali, já traz clareza à mente de Pedro a respeito da visão que ele tiver. E para isso Deus fala ao coração de Pedro, dizendo: olha, pode receber os que os enviei. Mas o propósito daqueles homens era levar Pedro até Cornélio, era relatar o que tinha acontecido e levá-lo até Cornélio. E aí nós pensamos, irmãos, essa tarefa aí, ela não tem nada de grandioso. Esses homens só foram lá, dar o recado, levar Pedro lá na casa de Cornélio. Mas veja o que o texto diz. Deus diz: eu os enviei. Às vezes, irmãos, nós achamos que as únicas tarefas que realmente importam na obra de Deus são aquelas que têm maior destaque. Somente se eu estiver à frente, aí eu estou realmente sendo instrumento de Deus. Somente se eu tiver algum destaque, aí isso é relevante. Do contrário, não há relevância. Porém, irmãos, isso é engano de Satanás. Tudo que se faz na obra de Deus é relevante. Esses homens, irmãos, tiveram grande relevância. Foram enviados de Deus, foram instrumentos do Senhor, para que Pedro pudesse entender que Deus estava abrindo as portas da proclamação, que a barreira entre os judeus e gentios tinha caído por conta do sacrifício de Cristo, o que é afirmado em Efésios 2,14, que ele derrubou a parede de separação. Então, irmãos, o que fazemos no contexto da igreja local, tudo é relevante. O que fazemos no contexto do reino de Deus é sempre relevante. Onde quer que estejamos, irmãos, podemos ser instrumentos do Senhor. Não há maior relevância em quem está à frente do que quem está atrás. Na verdade, Deus, ele pode usar todos e usa todos. Deus usa aqueles homens como instrumentos para relatar a Pedro o que tinha acontecido. Deus usa aqueles homens como instrumentos para esclarecer na mente de Pedro que ele poderia se associar aos gentios.
Mas Deus também usa Pedro, porque aqueles homens foram enviados para buscar Pedro. Aí eu pergunto aos irmãos, por que aqueles homens tiveram que ir lá? Deus não podia ter falado direto a Pedro, vai lá pegar sua mãe no Cornélio. Não, mas eu não sei onde é, eu te levo, vamos lá. Deus não podia ter feito como fez com Filipe. O que Deus fez com Filipe lá em Atos capítulo 8, a partir do versículo 39? Deus levou Filipe de um lugar para o outro. Irmãos, curiosamente, Filipe foi levado até Azoto, de Azoto ele foi para Cesareia. Cornélio estava em Cesareia. Deus podia movimentar Pedro para Cesareia. Pedro estava mais próximo ainda. Por que Deus não fez isso? Mandou aqueles homens. Irmãos, Deus, Ele pode fazer todas essas coisas, mas Ele decidiu usar instrumentos humanos. Deus decidiu usar pessoas na sua obra. Então Ele usa aqueles soldados e agora quer usar Pedro. E aí eu te pergunto também, Deus não poderia ter falado direto a Cornélio, enviou um anjo lá, não podia ter já falado do Evangelho, mas Deus mandou mostrar Pedro. Por quê? Porque Pedro era o cara? Não, porque Deus decidiu usar seres humanos. Deus quer usar você, Deus quer usar pessoas. E ser usado por Deus não é apenas pregar de culto, não é apenas dirigir o culto, ou fazer o sol, ou coisas que se faz à frente. Ser instrumento de Deus, irmãos, veja, aqueles homens foram instrumentos de Deus. Pedro depois foi pregar o Evangelho, mas não foi num templo, num culto, com o microfone na mão. Deus foi à casa de Cornélio. Todos nós podemos ir a várias casas e pregarmos o Evangelho. Deus quer nos usar, irmãos. Ele decidiu fazer assim. E nós devemos estar dispostos a sermos usados por Deus, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa se somos criados, soldados ou apóstolos. O que importa é nós estarmos disponíveis para sermos usados por Deus. Porque Deus está conduzindo tudo, usando pessoas. E o tempo vai passando, irmãos, e às vezes nós relutamos, resistimos e não queremos fazer parte desses instrumentos. Permanecemos com convicções, mas não queremos participar. E isso, irmãos, é lamentável, pois Deus, Ele revela o seu desejo de usar seres humanos quando Ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus podia enviar anjos, Deus podia Ele mesmo se manifestar, mas Ele diz: ide para mim e para você. Nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar. Não são os anjos que vão fazer essa tarefa. Deus, Ele quer usar a mim e a você. Veja, e Pedro entende todo esse contexto. Pedro entende a instrumentalidade daqueles homens. E Pedro, o texto diz que ele, descendo para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, ele disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa? Então eles relatam ali o que aconteceu, destacam a piedade de Cornélio. Mas nós vemos no versículo 23, na parte A, que Pedro, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. Eles ainda estavam na porta, no portão, mas Pedro os chamou para dentro e os recebeu em casa. Então eles ficaram hospedados ali, Se o irmão verificar na sequência do versículo 23, diz que no dia seguinte eles foram lá para Cornélio, ou seja, eles dormiram ali, eles se alimentaram ali e eram gentios. Pedro entendeu a mensagem. Agora resta saber, Você entendeu a mensagem? Nós entendemos a mensagem. Precisamos ter em mente de que Deus conduz a história, irmãos, criando circunstâncias. Às vezes vivenciamos circunstâncias, mas não temos a sensibilidade para perceber isso, que Deus está no comando de tudo. Irmãos, Deus conduz a história falando ao coração do homem, e por vezes Deus fala aos nossos corações através das Escrituras, em momentos de oração, mas Deus também fala conosco, usando pessoas, sem profetadas, sem revelamentos, mas Deus usa pessoas como esses soldados,
como esses homens, na verdade havia um soldado só, como esses homens foram usados aqui. E Deus faz isso, irmãos, o tempo todo. Ele continua conduzindo a história. A história não está desgovernada. Deus continua falando a muitos corações, continua criando circunstâncias, continua usando pessoas. E assim, irmãos, mesmo pessoas que não se renderam aos pés de Deus, podem ser instrumentos para a condução de uma nação, instrumentos para a condução até mesmo de um colégio, de uma família. Não importa, Deus pode usar pessoas. E nós devemos crer assim. E devemos nos fazer instrumentos nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de podermos refletir acerca do que nos ensina a Tua Santa Palavra. Sabemos, ó Deus, que se não fosse o Senhor, ó Pai, nós nem estaríamos aqui, ó Deus. O Senhor nos conduziu até este momento na história de nossas vidas e aí, ó Deus, percebemos mais uma vez o Senhor criando circunstâncias para que o Senhor viesse falar aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque nesta manhã, ó Deus, refletimos acerca do Teu governo, Pai, dessa realidade eterna. E nós pedimos ao Senhor que não paremos na reflexão, mas que avancemos até a prática, para que o Teu nome seja glorificado através de nós. Ó Deus, é o que nós pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.